O que é uma equação? Bom, é uma expressão algébrica que contém uma igualdade. Igualdade, nós sabemos que é sempre que eu tenho uma expressão onde está presente o sinal de igual. Expressão algébrica é uma expressão que contém valores conhecidos e valores desconhecidos, sendo que esses valores desconhecidos são representados por uma letra qualquer. Olha aqui um exemplo de uma equação. 5 vezes x mais 4 é igual a 50. É uma igualdade, porque eu tenho aqui o sinal de igual, e também é uma expressão algébrica, porque eu contenho valores conhecidos e valores desconhecidos. O x aqui é exatamente para representar um valor desconhecido. Tá? Então, aqui eu tenho uma equação. Vamos ver mais um exemplo. 3x menos 7 é igual a 75. Novamente, se trata de uma igualdade, pois eu tenho a presença do sinal de igual, e também é uma expressão algébrica, porque eu tenho a presença de valores conhecidos e valores desconhecidos. Uma observação, aqui eu usei x nos dois exemplos para representar o valor desconhecido, mas eu poderia ter usado uma outra letra. Não é necessariamente o x que vai aparecer numa expressão, numa equação qualquer, tá? Pode ser qualquer letra. Equação do primeiro grau. Nós vamos trabalhar basicamente com equações do primeiro grau. E o que é uma equação do primeiro grau? Dizemos que uma equação é do primeiro grau quando o maior expoente das suas incógnitas é 1. Aqui, incógnitas significa letras, tá? O que é que está sendo dito nesse enunciado? Sempre que o maior expoente que aparecer nas letras for 1, a gente diz que aquela equação é do primeiro grau. Por exemplo, essa equação que nós tínhamos visto anteriormente. 5x mais 4 é igual a 50. Onde é que está a minha letra? Está aqui. Então eu vou olhar qual é o expoente dela. Lembre-se que quando eu não tenho nada aqui em cima, é o 1 que está ali, só que por ser o 1 a gente não coloca. Então, como o maior expoente dessa equação é o 1, então a gente diz que essa equação é do primeiro grau. Vamos ver outro exemplo. 3y menos 7 é igual a 75. Aqui a letra, a incógnita é o y. Qual é o expoente dele? É 1. Como o maior expoente é 1, então a gente diz que essa equação é do primeiro grau. Vou colocar aqui para vocês um exemplo de uma equação que não é do primeiro grau. Se eu tivesse, por exemplo, 5x ao quadrado menos 2y é igual a 50, o que é que eu observo aqui? Eu tenho a presença de duas letras diferentes e o maior expoente aqui é um 2. Então, essa equação já não é do primeiro grau. Nesse momento, a gente vai trabalhar apenas com equações que são do primeiro grau. Vamos observar aqui uma situação-problema onde envolve uma equação do primeiro grau. Olha só, a soma de um número com o seu dobro é igual a 15. Primeiro, vamos relembrar, dobro é multiplicar por 2. O enunciado diz a soma, então você sabe que você vai ter que somar alguma coisa. De um número, ele não fala quem é esse número. Se eu não sei quem é esse número, eu posso usar uma letra para representá-lo. Então, eu vou usar o x. Então, ele está dizendo o seguinte, ó, que eu vou somar x com o seu dobro, ou seja, quem é o dobro de x? É 2 vezes x. E isso vai ser igual a 15. Vamos fazer passo a passo. Ó. Ele diz a soma de um número, tá? Se eu não sei quem é o número, eu uso uma letra para representá-lo. Por isso que eu usei o x. Então ficou x mais, já que é a soma. E o enunciado está mandando você somar com o dobro dele. Quem é o dobro dele? É 2 vezes ele. E vai ser igual a 15. Vamos ver outro exemplo. A soma de um número, novamente, eu não sei quem é esse número, posso usar uma letra para representá-lo, com seu antecessor. Antecessor é o que vem antes, então eu estou dizendo o seguinte, eu vou pegar o número e vou somar com o antecessor dele. Quem é que vem antes do x? É eu pegar o x e tirar 1. Por que eu fiz isso? Quem é que vem antes do 10? É eu pegar o 10 e tirar 1. Quem é que vem antes do 5? É eu pegar o 5 e tirar 1.
Por isso que aqui ficou ele mais ele menos 1 é igual a 49. Perceba que aqui a gente não está entrando na resolução da equação, a gente está só tentando entender como é que eu transformo um enunciado numa equação. Próximo enunciado. A soma de um número com o seu sucessor é igual a 11. Novamente, eu não sei quem é o número, posso chamar de x. Então está sendo dito o seguinte, eu vou pegar x e vou somar com o seu sucessor. Sucessor é o que vem depois. Então, como é que eu faço para descobrir o sucessor de um número? É ele mais 1. Então, quem é o sucessor de x? É x mais 1. É igual a 11. Esse parêntese aqui eu estou colocando só para ficar organizadinho, para ficar melhor para você visualizar a equação. Então, a soma de um número é o x, com o seu sucessor, x mais 1, é igual, sinalzinho de igualdade, a 11. Mas eu posso montar uma equação também a partir de imagens, tá? Olha só a nossa imagem aqui. Eu tenho uma balança de pratos, e se você observar bem, esses pratos estão igualados, eles estão iguais. Significa que o que eu tenho do lado esquerdo é o mesmo peso do que eu tenho no lado direito. Olha como ficou simples. Quem é o que eu tenho do lado esquerdo? Eu tenho 2x. Eu tenho duas caixas, cada caixa pesa x. Então, eu tenho 2x do lado esquerdo. Se está equilibrado, é igual. Quem é que eu tenho do outro lado? 100 gramas. Então, ficou 2x é igual a 100 gramas. Próxima imagem. Eu tenho... Novamente, você vai observar que os dois pratos da balança estão na mesma altura. Significa que o que eu tenho do lado esquerdo é igual àquilo que eu tenho do lado direito. O que é que eu tenho do lado esquerdo? Eu tenho 4x mais... Esses dois pesos eu posso unir. Eu posso colocar logo 4 quilos. Vai ser igual. Do outro lado, eu tenho 3x mais 6 quilogramas. Perceba, eu simplesmente uni as 4 caixas de x, dá 4x. Os dois pesos de 2 kg, dá 4 quilos. Como os pratos estão iguais, estão na mesma altura, eu botei o sinalzinho de igualdade. Do outro lado, eu tenho 3 caixas, cada uma valendo x. E mais 3 pesos, cada um valendo 2. Então, eu montei uma equação a partir da imagem. Por enquanto, a gente ainda não vai resolver. Mais uma equação a partir de imagem. Olha como é que é simples. Ó. Do lado esquerdo, eu tenho 3 caixas, cada uma pesando x. Mais 2 pesos de 100, mais um de 500. Do outro lado, eu tenho o quê? Uma caixa que vale x, mais um peso de 1 kg. Qual é o problema? Do lado esquerdo está em grama e do lado direito está em quilo. Para ficar organizadinho direito, em vez de colocar 1 kg, eu vou colocar 1000 gramas, porque é o seu equivalente. Resumindo a nossa equação, nós temos 3x mais 2 vezes 100 mais 500 vai ser igual a x mais 1000 gramas. Aqui não está resolvido, só está armada a equação. No vídeo posterior é que nós vamos ver como resolver essa equação.